Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Extensamente, o podcast onde conversamos sobre temas relacionados com o bem-estar mental e a saúde mental. Esta terceira temporada vai ter algumas novidades e a primeira, desde já, é a imagem. Portanto, durante esta temporada, em todos os episódios, desde que os convidados assim o desejam, nós vamos ter imagem. Nas plataformas de podcast, como o Spotify e o Google Podcast, vai continuar tudo igual, portanto será só o som, e o som deste episódio deverá estar disponível a partir de amanhã ou depois, dependendo um pouco da tecnologia. Esta semana vamos então começar com este primeiro episódio e vamos falar sobre a conexão connosco. A conexão connosco próprios, ou a autoconexão, como também é designada, assenta em três componentes fundamentais, isto de acordo com a investigação científica realizada por Kristen Klussmann. Eu devo dizer-vos que todas as referências científicas que eu vou fazer aqui irão estar com link na descrição deste episódio. E, portanto, segundo a Kristen Klussmann, estes componentes fundamentais são a consciência ou a compreensão do eu, a autoaceitação e o alinhamento do nosso comportamento com o eu, o que significa mais ou menos ajustar os nossos comportamentos a quem nós somos. A autoconexão está assim relacionada com o bem-estar, mas existem algumas dificuldades, por vezes, em alcançar estes três componentes preconizados por Klussmann e, consequentemente, estabelecer uma conexão connosco de forma mais harmoniosa. Estes desafios são muito variados e podem abranger uma série de situações, mas, por exemplo, alguns deles, nós podemos dizer aqui alguns, são os autojulgamentos negativos, por exemplo, a falta de motivação, dar demasiada prioridade aos outros, ter falta de tempo, por exemplo. Nós havemos de falar com toda a certeza de mais sobre estas dificuldades ao longo da conversa. Em termos de funcionamento cerebral, o nosso eu tem aspectos estáveis e aspectos mais instáveis. Os aspectos estáveis são mais permanentes e ficam intactos quando perdemos a consciência, como por exemplo quando passamos por uma situação de anestesia. E estes aspectos mais estáveis são, por exemplo, a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas memórias e os nossos hábitos. Os aspectos mais instáveis mudam mais frequentemente e são, por exemplo, os nossos pensamentos ou as nossas percepções. Para o neurocientista Sebastian Sung, que desenvolveu o projeto Conectão-me, o eu reside na complexidade neuronal do nosso cérebro e resulta de várias interações entre diferentes zonas cerebrais. O precúnios, por exemplo, é uma área que fica aqui, eu estou no YouTube a mostrar, a apontar para a minha cabeça, fica por cima das orelhas, e esta zona tem sido normalmente associada à capacidade de termos consciência do nosso corpo e de nós próprios. A consciência do eu é uma parte importante da nossa experiência e permite o autoconhecimento, possibilita o autocontrole consciente para controlarmos o nosso comportamento e ajustá-lo às nossas experiências e também, ao mesmo tempo, estabelecer relações mais harmoniosas com os outros e com a vida em geral. A autoconexão pode ter assim um papel preponderante com o nosso do nosso bem-estar, ou com o nosso bem-estar e com a nossa satisfação geral com a vida. E hoje, para conversar connosco sobre esta questão da conexão connosco próprios, tenho a Marlene Bastos. Marlene, eu começo por te perguntar assim uma pergunta mais pessoal. O que é para ti viver assim uma vida bem vivida? Uma vida bem vivida. Uma vida bem vivida passa muito por, primeiro, respeitarmos, não é? Acho que uma vida bem vivida é uma na qual nós nos respeitamos e na qual nós nos permitimos expressar quem somos. Passa necessariamente por termos uma boa conexão connosco próprios, sobretudo se quisermos ter bem-estar, harmonia. Claro que depois uma pessoa bem conectada pode também estar mais em propósito, a fazer aquilo que gosta. Quer dizer, há uma série de ramificações a partir de uma conexão interna, ramificações em diferentes esferas da nossa vida, na nossa própria vida. Mas muito basicamente diria que começaria por aí. Uhum. Olha, e tu achas, falaste aí um pouco nisso, achas que para nós nos podermos conectar bem connosco e até com os outros, temos que começar por nos autoaceitar? O que é que tu Sim, a achas? autoaceitação é importante, sem dúvida. Mas eu acho que antes disso é mesmo entrarmos em contacto connosco. Eu diria que a autoaceitação, acho que se calhar realmente a consciência de nós começa por aí. Para depois darmos o passo da autoaceitação. Eu acho que isso já é um passinho mais à frente. Uhum.
É um passo que já exige mais de nós. Uhum. Aceitação, eu diria que eu que trabalho com as questões da autoestima, é algo que muitas vezes uma pessoa leva uma vida para se autoaceitar. Claro, 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 Bom, mas também não sabe tudo de si, é verdade, não tem claro, consciência de claro, si. claro, claro. Mas é mais fácil começar pela consciência de que eu existo, para depois poder aceitar tudo em mim, o bom, o menos bom, ou como já ou eu acho bom ou menos bom. Eu acho que é extremamente difícil, sabes? Uma pessoa autoaceitar-se não é nada fácil, eu acho. Acho que nós até, às vezes, dependendo, claro, das pessoas, mas podemos tender muito para nos desculparmos muito e ao mesmo tempo nos autojulgarmos muito também, e às vezes de forma muito negativa, não é? Acho que não é fácil a gente Não é aceitar-se, não é? sim, não é fácil, mas é necessário, não é? Claro, Porque se claro. nós queremos ter uma vida com mais bem-estar, com mais harmonia, com melhores relacionamentos, porque de facto quando nós temos um relacionamento, uma fraca conexão connosco, temos dificuldade em nos, autoaceitarmos, vamos ter dificuldade na conexão com o outro, a aceitar o outro, a conseguir nos colocarmos lá na comunicação com o outro. As coisas não estão, estão associadas, não estão dissociadas. Uhum. O que tu estás a dizer é, no fundo, para nós nos conectarmos com os outros, era aquilo que dizias há pouco, temos que nos conectar connosco primeiro, ou seja, temos que nos conhecer um pouco melhor a nós próprios para podermos depois então conseguir ligar-nos ao outro, é isso? É assim, uma das coisas que eu observo muito no meu trabalho, Hum. pronto, e vamos lá, eu vou falar um bocadinho de mim, está bem? Porque se não Certo, pudesse claro, sem falar de mim claro, não faz sentido, sobretudo pela forma como eu vou falar, e eu acho que depois as pessoas vão claro. perceber. Fala, fala, Pronto, fala. então, Sim. este tema é um tema muito importante para mim. Portanto, a conexão connosco próprios, eu trabalho os temas da autoestima, não é? Mas de onde é que isto tudo vem? Eu era uma pessoa, uma menina com muito pouca autoestima. Portanto, eu costumo dizer que a Uhum. autoestima é o meu grande tema de vida. É o meu grande tema de vida. E, portanto, eu era uma menina que sentia-se sozinha, uma menina que normalmente sentia-se inferior às outras pessoas, uma menina que sentia-se mais feia, que sentia dificuldade de se integrar e conectar. Portanto, desde ter a idade, eu sentia as dores de pessoas com problemas de autoestima. A conexão connosco mesmos, eu diria que é um dos aspectos que se pode trabalhar na autoestima, sendo que a autoestima deve ser vista debaixo do chapéu ainda maior, que é o autoconhecimento. Ok? Mas então, toda esta questão, para mim, é uma questão muito próxima, porque tem a ver com algo que eu vivi, que eu fui trabalhando, ainda longe de imaginar que eu vinha a desenvolver mesmo um trabalho na área do desenvolvimento pessoal, porque eu só trabalhei isto por necessidade própria, porque eu tinha as dores, tinhas o mal-estar, que muitas das pessoas que hoje vêm ter comigo têm. E, portanto, eu acho que a conexão connosco próprios, eu acho que é algo que é muito subestimado e que é de Uhum. muita e de grande importância, porque E tem consequências severas, quando não que está bem trabalhado. quando dizes isso, tu queres dizer que as pessoas não ligam muito a se ligarem a si mesmas, é isso? Quando estavas a dizer que é Eu diria subestimado? Eu acho que é mais do que as pessoas, o próprio sistema em si não nos encoraja mesmo, seja desde a forma como somos educados no seio familiar ou nas escolas. Portanto, nós não Uhum. somos muito encorajados para termos conexão connosco, com o nosso Pois, pois, sentir, pois. conhecer as Sim. nossas emoções, comunicar as nossas necessidades. E lá está, a consciência de quem somos, essa tal autoaceitação, nós não recebemos esse tipo. Atenção, eu não estou a dizer que isto é feito com más intenções, de Não, todo. não, eu percebo, Nós, sim, sim. o sistema funciona de forma com o objetivo de nos ajudar a viver da melhor forma, mas a verdade é que há coisas que não estão a funcionar. E, Claro. portanto, esta questão da conexão não é muito valorizada, até acha-se que exagero, lá estão a dar exagero estes temas, e eu acho que são temas muito, muito sérios. E queres saber porque é que eu acho, posso dar 2 exemplos porque é que são tão severos. Por exemplo, pessoas com muito fraca conexão a si próprias, são pessoas que começam a ficar em baixo, podem cair numa depressão, podem cair numa depressão severa, podem começar a ter pensamentos suicidas, podem começar mesmo a tentar suicidar. Uhum. Que a conexão connosco próprios, quando não a sentimos, causa dor emocional. Uhum. A dor emocional nunca pode ser subestimada, nunca. Uhum. Mas lá está, eu acho que como é tão difícil, né, a gente conectar-se connosco próprios e passarmos por essa aceitação. Tu estavas a falar da tua experiência quando eras pequena. Eu lembro-me também, quando era miúda, por exemplo, eu detestar algumas partes do meu corpo, por exemplo.
E a minha forma de lidar com isso, como eu não gostava, era realmente não quero saber. Ou seja, era tipo desligar-me, não é? Desligar-me do corpo e viver só aqui na mente, não é? E isso foi um processo que eu tive que também, enfim, desenvolver, de voltar ao corpo e perceber porque é que eu não gostava e o que é que eu gostava e porquê e como é que posso gostar ou não, e não é? E eu acho que isso, e eu sei que isso foi difícil, ou seja, não foi um processo fácil. Por isso é que eu digo, quando tu dizes isso, eu acredito que sim, não é? Que realmente, quando nós não nos desconectamos, mais facilmente caímos em situações que podem ter muito sofrimento, não é? Mental e até físico, não é? Emocional? E emocional, sim. Mas realmente, eu acho também que conectarmos connosco, se calhar, apesar de, por exemplo, da Klussmann dizer aqui que é um processo que assenta nestes 3 conceitos, mas se calhar é um processo muito pessoal, não é? Ou Sim. seja, toda a gente, todos nós somos diferentes, não é? E se calhar não vamos gostar de tudo em nós, nem vamos de não gostar de tudo, não vamos detestar, nem vamos gostar de tudo. E portanto, uma coisa que eu gosto, se calhar não é o mesmo que tu, não é? Ou seja, não é? E as dificuldades que eu tenho, se calhar não são as mesmas que tu tens, não é? Portanto, se calhar achas que também por isso não é fácil encontrar formas de chegar a nós próprios, porque é uma coisa tão diferente para cada pessoa, e depois temos sempre que ajustar qualquer tipo de atitude ou qualquer tipo de comportamento para fazer essa conexão, e isso torna mais difícil também essa mesma conexão, precisamente porque varia tanto de pessoa para pessoa. É interessante a tua questão, porque a tua questão remete para uma coisa que eu observo, que é o grande erro que as pessoas Isso, cometem quando querem trabalhar a conexão consigo próprias, que é justamente ir ver o que é que o outro está a fazer, o que é que o outro faz. E não é por pois, aí. pois, É um pois, lá caminho está. muito pessoal. Mas repara, o Pois, que ela diz, eu diria que o que ela diz são 3 aspectos fundamentais. Agora, não se esgota aí, mas isso não, eu diria que se aplicam a todas as pessoas, sem dúvida. Ela foi de facto buscar na sua investigação aquilo que eu diria que se aplica a toda a gente. Agora, de facto, depois há ramificações, customização, personalização para cada um dos casos, não é? claro, E repara, e com certeza que para certas pessoas é mais fácil do que para outras conectarem-se consigo próprias. Para muitas pessoas é difícil, precisa mesmo de uma ajuda profissional. sim, Porquê? sim. Porque repara, muitas vezes aquilo que estavas a dizer, estavas-te a tentar conectar o teu corpo, não gostavas do que vias e fugias dali para fora. Não é? E nós, noutros aspectos, não tem que ser isso, deste um exemplo, nós podemos fazer isto em outros aspectos. Eu estou-me a tentar conectar comigo, eu não consigo, eu frustro-me e eu desapareço. Eu nunca chego a fazer o movimento. Eu nem sei porque é que eu resisto tanto, eu nem sei porque é que eu não consigo. Mas o que está ali é um bloqueio inconsciente. E Uhum. os bloqueios inconscientes estão, pronto, agora generalizando um pouco, mas também neste aspecto há aqui um grande consenso, não é? Em relação a isto que eu vou dizer. Normalmente os bloqueios inconscientes ou vêm da nossa infância, de situações que vivenciamos, ou porque nós a vivenciámos, de alguma forma nos trouxe algum sofrimento e encontramos estratégias para lidar com aquilo, e muitas vezes a estratégia acaba por criar ali um bloqueio inconsciente, foi a estratégia que, ou pode ser isso, ou pode ser porque, imagina, apenas estamos a replicar modelos. Víamos pessoas a terem determinado tipo de conexão consigo próprias, por exemplo, os nossos progenitores, ou as pessoas que nos estavam a educar, e nós reproduzimos esses inconscientes, Exato, absorvemos e depois vamos reproduzi-los em idade adulta. Pode exato. vir da infância, ou pode vir esse bloqueio inconsciente já na idade adulta de experiências que podemos somar em relacionamentos, ou experiências pessoais, e que de alguma forma nos criam ali uma espécie de estrangulamento. O bloqueio inconsciente, imagina, é tipo o nosso ponto cego. Então nós, de facto, não nos conseguimos perceber porque é que eu não consigo fazer. Porque é Uhum. que eu não estou a conseguir conectar comigo? Isto está-me a causar muita frustração. Há uns que podem nem ter esta consciência, só sentem o mal-estar e não sabem o que é que se está a passar. Sim, 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 sim. E, Eu portanto, por isso é que algumas pessoas precisam mesmo de ajuda, porque há uns que conseguem, o bloqueio inconsciente não está muito presente, mas para outros, eles têm um ponto cego, eles não conseguem, no nosso ponto cego, eu também tenho pontos cegos, por isso é que eu também, não é, teve sempre espaço. claro, quem não, quem Há não? pontos que nós não conseguimos ver em nós, por isso é que nós precisamos também da ajuda uns dos outros, não é? Claro.
Claro. Mas tu estavas a falar nisso e eu acho que realmente são muitos fatores. Eu acho que, por exemplo, até a questão cultural, a cultura onde nós estamos imersos, até isso pode facilitar ou dificultar a forma como nós nos conectamos connosco, não é? Até isso. Ou seja, o ambiente de trabalho onde nós estamos, o ambiente familiar, tudo, não é? Tudo nos pode, de alguma forma, prejudicar ou facilitar, dependendo, não é? A nossa conexão. Eu ia-te falar aqui de uma coisa que eu acho interessante, porque quando nós falamos, ou quando se fala no geral, agora vou generalizar aqui bastante, mas só para explicar aquilo que eu quero dizer. Quando se fala no geral de formas para nos conectarmos, vem muito à baila a questão, por exemplo, da meditação. Eu não sei qual é que é a tua perspectiva sobre isso, imagino que me poderás falar sobre isso. E eu lembro-me que dentro da grande área que é a meditação, fala-se muito do mindfulness, por exemplo, não é? Que está Uhum, muito associada a esta ideia do conectar connosco através do mindfulness, não é? uhum. Qual é que é a tua perspectiva sobre isso? E qual é a tua visão de como é que nos podemos conectar e esta questão do mindfulness? É Como é assim, que eu tu antes vês? depois de dar as formas de conectar, eu acho que ainda há aqui outras coisas que era importante falar. Então fala, fala, fala. Mas vou Claro. agora responder a esta questão, inclusivamente de Diz, diz. sintomas, de falta de conexão, Sim, para sim, as sim. pessoas perceberem várias situações e as pessoas que estão a ouvir perceberem se estão encaixadas nessas situações. Claro, claro, fala, Ok, mas fala porque sim, isso vai ajudá-las. sim, sim. Mas pronto, em relação àquilo que tu estavas a dizer, repara, há pouco tu dizias uma coisa que eu achei muito interessante, porque é uma coisa que, mais do que eu estudei, portanto, porque eu fiz a minha formação de certificação internacional de coaching e pronto, e depois tenho outras formações para me ajudar a trabalhar nesta área, mas uma das coisas que eu observo é que as pessoas que têm fraca conexão consigo próprias têm dificuldade em conectar-se e ter consciência do seu corpo. Uhum, Estão uhum, muito na cabeça ou na angústia emocional. uhum, Ou estão uhum. muito presos em muitos pensamentos, e os pensamentos também trazem emoções, como é evidente, não é? Uhum, Ou estão uhum. presas numa angústia emocional já muito forte, que é quando parece que as emoções parece que já ganharam elas próprias também um corpo em nós, Exato, uma vida, né, já tem não uma é? vida, Pronto. autónoma. E que naturalmente que aí, aliás, uma das dicas que eu tinha para dar, e depois agora não vou aprofundar, mas é uma coisa simples, mas que eu sugeria justamente como um primeiro passo, que acho que toda a gente pode fazer, porque a ideia aqui é dar um primeiro passo, toda a gente pode fazer, tem Claro. justamente a ver com uma respiração consciente. E uma respiração que possa colocar a pessoa em contacto com o corpo, que tem muito a ver com o conceito de mindfulness. Uhum. Ok? Porquê? Porque estar a pedir outras coisas, as pessoas podem não estar prontas, podem não estar preparadas. Estás a Uhum. virar às Estou a pessoas e dizer, autoaceite-se, meu Deus. eu sei, é logo uma tarefa enorme, não é? É logo assim uma Antes, coisa. little steps. Se a pessoa ainda está a começar a perceber o tema, se calhar eu não tenho grande Claro, conexão, como é que eu claro, faço? Vamos claro, começar com uma respiração consciente. claro, 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 claro. Uma Mas lá respiração consciente, não é? Consciente da sim, sim, sim. inspiração, consciente da expiração. Necessariamente isto transporta-nos progressivamente. Vamos também começar a acalmar, o caudal de pensamentos vai diminuir porque não dá para estar focada nos pensamentos e na respiração ao mesmo tempo, por isso é que se usa esta técnica. E podemos, com a prática, e dependendo do nível em que cada pessoa está, pode passar a ter mais consciência do seu corpo, que é algo que eu trabalho muito com as pessoas para a conexão consigo próprios, porque eu vejo que é uma Uhum. coisa que é muito importante. Uhum, uhum. Mas é engraçado estares a dizer isso da respiração, porque, realmente agora não sei se é tanto, mas já há um tempo atrás mindfulness falava-se constantemente nisso, não é? Mas eu acho que se calhar nem toda a gente consegue fazer isso, eu acho que nem mesmo a respiração, não é? Nem toda a gente consegue fazer. Eu lembro-me aqui há uns tempos, uma amiga minha que estava à procura de uma coisa assim, não é? Estava à procura de uma coisa assim, para se para também era para se conectar, mas também para relaxar e porque ela tem alguma dificuldade para lidar com estados de ansiedade, às vezes tem alguns picos de ansiedade por causa do trabalho que faz, e então ela precisava de alguma coisa, e estávamos precisamente a falar da meditação e desta questão da mindfulness, e ela disse-me logo: "Olha, isso nem vale a pena porque eu realmente não consigo estar sentada só a respirar e tipo, e não consigo".
E eu disse-lhe: pois, mas é que se calhar não é o teu método, lá está, como falávamos há pouco, se calhar não é a tua forma. E, por exemplo, uma das sugestões que eu lhe dei foi: olha, em vez de focares na respiração, imagina na tua mente que estás a construir uma casa e estás a mobilar a casa, por exemplo. Como ela é uma pessoa que é mais visual e, portanto, ela gosta até de ver, curiosamente, obras, portanto, prédios em construção. E eu disse-lhe: olha, imagina então que dentro da tua mente estás a construir uma casa e estás a pôr o tijolo e depois vais mobilar e depois vais decorar todas essas coisas. E isso ajuda-te mais que não seja a ficares ali, ou seja, naquele momento em que estás a imaginar isso. E aí já não tens que estar preocupada que não consegues estar a respirar, porque automaticamente já vais estar a respirar, a tua respiração já vai acalmar um pouco mais. Eu E percebo. eu acho que às vezes, o que é que eu quero dizer com isto? É que às vezes, quando nós falamos aqui, nós vamos falar aqui de algumas coisas, é tal coisa, as- temos sempre que procurar algo que nos diz mais e que se calhar Estou em resulta nós, melhor estou em connosco. nós. E eu Embora quero. nesse caso, Diz, eu percebo bem tu teres ido para o visual porque conhecias que ela é visual, mas de facto se ela costuma ter ansiedade, a respiração nesses casos era importante, nem que fosse, imagina, começar por 2, 3 minutos, mesmo pouco tempo, ser pouco ambiciosa e ver mas se ela ia conseguindo aprofundar, porque assim, para sim, sim, pessoas com ansiedade, de facto, a respiração pode ser uma ajuda. eu concordo Percebe? contigo. Pronto, a nível dos vários sistemas, não é? Do Sim, nosso, do sim, nosso sim, sim, organismo. sim, sim, sim. Eu Ah, concordo, mas sim. percebo, repara, eu acho que, imagina, com cada pessoa que eu trabalho, naturalmente que eu também vejo a pessoa que tem diante de mim e dou sugestões diferentes. E acho que quem nos ouve também tem que ouvir com esse filtro, tipo, deixa ver se isto é para mim. Não é? Exato, As coisas ressonam em nós temos aqui um exato. campo de ressonância quando nós escutamos alguma coisa, até pode ser uma coisa sábia, maravilhosa, assim, uma coisa que nós pensamos tipo, meu Deus, que brilhante, mas percebemos que aquilo não é para nós. Certo, certo, certo. Não é? Não, E isso é eu costumo dizer que é um bocadinho uma sabedoria interna que nós sim, temos aqui um sim, sim. sistema de navegação interna. Nós Sim, sim, sim. mergulharmos pode-nos É ajudar nessas situações. o GPS interno, não é? O GPS interno. Mas olha, voltando aos sintomas, tu há bocado estavas a falar, queres então falar um bocadinho sobre isso agora? Sim, eu já agora dava só um exemplo também Diz. Sim, ainda só de dizer porque é que é importante, depois passamos logo aos sintomas. Porque eu dei sim. um exemplo de uma pessoa que está sozinha, no sentido da falta de conexão consigo própria, trouxe-lhe mal-estar, até dei aquele caso limite, que podia ser uma depressão, que podia até escalar para o suicídio, não é? Agora imagina, como é que numa esfera de relação, uma vez que eu trabalho também com a área dos Sim, relacionamentos, como é que isto, porque é que isto é importante? Imagina, o que eu sim, também observo não só pelo que estudei, como depois na prática. Pessoas que estão em relacionamentos menos saudáveis ou até relacionamentos tóxicos, abusivos, são pessoas com fraca conexão consigo próprias. Vai além disso, não é só essa a dimensão que está em falta. Aqui estão em falta várias dimensões da autoestima, mas claramente a conexão consigo própria está muito fraca. E isso é que as leva a quase colocarem-se nas mãos de pessoas, às vezes, mais problemáticas, ou menos bem intencionadas, ou mais inconscientes. Às vezes eu costumo chamar estas pessoas inconscientes. Todos nós somos inconscientes de uma forma ou de outra, não é? Mas sim, há graus, não é? E quando de facto isto depois se materializa num risco para a vida ou para o bem-estar ou para a saúde ou para a integridade física ou emocional de outra pessoa, naturalmente que isto tem outra importância, não é? Mas imagina cenários de dependência emocional, no fundo é a pessoa não está conectada assim, não chamar, não usar do seu próprio poder interno, fica ali dependente do outro, porque ela não está uhum, conectada a si, ou duvida muito de si, ou tenta muito agradar, ou com medo de sentir-se sozinha, prefere estar numa relação em que não é bem tratada. E também isto pode ter consequências grandes, porque também aí já há mesmo evidência que pessoas que se deixam perpetuar em relacionamentos tóxicos ou abusivos, isto tem impactos em termos de saúde claro, emocional, mental e depois física, e claro, somatizam as doenças autoimunes. claro, claro, claro. Portanto, é assim, esta questão, por isso é que eu digo que este tema é subestimado e gostava mesmo que as pessoas tivessem mais noção da importância, seja para ter uma vida excepcional com muita qualidade, seja para não estar a viver misérias, porque ao fim e ao cabo, quando nós caímos nestes cenários, estamos a ver muito aquém do que podemos e com Uhum. um grande sofrimento e com muita dor emocional.
ok? Não sei Ok. se... Pronto, esse é um tom Acho que mais sim, contundente, mas eu acho que é importante. acho que sim, acho que sim. Mas é importante, porque eu acho que isto realmente é subestimado. Agora, sintomas de falta de conexão. Sintomas de, pronto, já falei aqui, um deles, e atenção, isto é não só do que eu estudo, mas é muito também do trabalho que eu faço com as pessoas. Sou muito pragmática também, está bem? E, Uhum. portanto, uma sensação de solidão atroz. Não quero que a pessoa esteja, sente-se... E é permanente, não é só de vez em quando, é permanente. É permanente. Tive um cliente assim e ele sentia-se mesmo muito sozinho. E aquilo trazia-lhe mesmo mal-estar. Uhum. Aquilo era mesmo difícil, é que as pessoas não imaginem a angústia que é. Uhum. Outro sintoma, não, é mais ligeiro, mas é desagradável também. Não, a pessoa não se sente integrada, não se sente enquadrada. Nas várias situações sociais, a pessoa nunca se sente muito enquadrada, nunca se sente muito integrada. E lá está, tem a ver com a conexão consigo. A conexão consigo não está muito bem e depois isso, de conexão com os outros, fica mais difícil. Mas claro, Marlena, pessoas não temos nada a ver, está bem, mas eu estou a falar aqui por sistema. Por sistema não pode ser assim, não é? Há qualquer coisa que Uhum. não funciona sistematicamente. Uma pessoa não sente isto, a pessoa até pode perceber, não me sinto enquadrada porque eu não tenho a ver com estas pessoas. Já está ali a conseguir conectar-se consigo perceber, ajuizar, fazer um juízo Exato, do exato. meu sentir, de como é que eu, ok, se cá não tem os meus valores, já está com outra consciência de si, correto? Ok. Imagina, outro caso, dúvidas permanentes. Imagina aquelas pessoas que nunca conseguem tomar uma decisão, ou que tomam e voltam atrás e voltam, e depois tomam outra. Eu também já lidei com pessoas assim, é muito complicado. Então têm fraca conexão a si próprias. Imagina, pode ser aquelas pessoas que querem acabar a relação, depois já não querem acabar a relação, depois querem... E anda-se ali. E a raiz daquilo tudo, a relação pode ter problemas, sem dúvida, mas repara, uma pessoa com mais conexão toma uma decisão, dá ali um tempo para ver se a relação funciona, se não funciona, E toma depois, uma decisão claro. e honra o compromisso. Agora, tomei uma decisão. Agora, quando a pessoa está muito na dúvida, é um sinal de fraca conexão consigo própria. Agora, outros exemplos, agora já, só mais uma questão, na solidão. A solidão, sentir a solidão, mas estando acompanhado. Isto custa muito. Com Pois. o companheiro, com a companheira, com a família, com os amigos, um concerto brutal, está tudo ali e a pessoa veio ver o músico preferido e sente-se E sente-se profundamente só. só Não era assim. assim criança. Eu sentia-me profundo. Eu lembro-me de ter um encontro com os meninos no jardim, eram tantos meninos, e eu senti-me tão sozinha. Eu às vezes nem me Uhum. lembro disso. E isto ajuda depois a trabalhar com as pessoas. Tenho ainda essa memória viva em mim. Inclusivamente qual era a emoção. Isso depois Uhum. permite-me, de facto, perceber quando tenho alguém assim, dar a mão e trazer ferramentas. Mas isto custa muito. Agora, Pois, no claro. contexto da relação, carência excessiva, aquela pessoa super carente na relação, Ah, sim, sim, sim. não está Estou a ver. conectada consigo, está à espera que o outro lhe dê aquilo que ela Lhe não lhe dê tudo e às vezes até dar tudo, não é? Dar 100%, não é? dá. O E a outro tem questão, que dar. o outro dá o que ela não dá a si própria. Exato, exato, Isto é um erro. exato. Sim. Ou cobrança excessiva na relação. Aquilo é só um reflexo de uma exigência que tem consigo própria, que transpõe no outro, ou então se calhar quer pedir alguma coisa, mas em vez de cobrar, peça, não é? Mas Claro. tem a ver uma vez mais com a questão da conexão consigo, a pessoa não é capaz de se ver, até nas coisas menos boas, porque a conexão connosco também nos ajuda a ver as coisas menos boas dentro de nós. Olha o que eu estou a fazer a esta pessoa, que horror, eu não quero fazer isto. Claro, Isto é claro, a claro. conexão, dá atrás consciência de si, era aquilo que tu dizias, não é? Não conseguir... Sim, e a compreensão, não, ia só dizer, e a compreensão de quem nós somos, não é? Ao compreender que nós somos de uma determinada maneira, isso vai influenciar a forma como a gente se relaciona com os outros, porque era como tu dizias ainda há pouco, ou seja, se esta pessoa não tem os mesmos valores do que eu, se esta pessoa não defende o mesmo que eu, não vê as coisas como eu, quer dizer, se calhar não vale a pena estar aqui numa relação íntima, não é? Se for uma relação mais distante de trabalho ou de outra coisa, é diferente, não é? Mas uma relação mais íntima, mais próxima, quer dizer, se calhar não faz muito sentido, não é? Com E é certeza. isso, e é isso que tu estás a dizer, se a pessoa não compreende como é que é, né, não se conecta e não compreende como é, realmente não consegue estar numa relação harmoniosa com os outros e numa relação saudável, não é? E até Pois. compromete os seus próprios comportamentos, foi algo que tu falaste também, que veio Sim, assim à sim, investigação, sim, não é? E sim, portanto, sim. uma pessoa que não está tão conectada a si própria tem mais dificuldade, de facto, de ter os comportamentos que, no fundo, respeitam quem ela é
e que de alguma forma Exatamente, podem trazer bem-estar e harmonia e aquilo que ela deseja para a sua vida. A exatamente. vários níveis há aqui alguma dificuldade. Agora, pessoas também pouco conectadas consigo próprias têm dificuldades em pôr limites. Pois, claro, claro, Pronto, isto aqui cruza-se com algumas coisas da autoestima, mas a autoestima é mais do que isto, ok? Mas claro, por claro. exemplo, não colocar limites, ou imagina, aquela pessoa que tem tendência à vitimização, não está muito conectada, porque não se está a ver, desculpa lá. Uma pessoa que é sempre a vítima, está a Ah, ver, eu gostei da tua expressão, desculpem lá. não Não, se mas está é a verdade, é ver, verdade. não é? E há pessoas que, pronto, eu não, obviamente não estamos aqui para julgar ninguém, mas realmente há pessoas que fazem a vitimização, da vitimização, um modo de vida, não é? Fazem um bocado desse estar de constante. São vítimas constantemente de tudo e de todos, não é? E realmente isso, eu acho que isso revela um grande sofrimento interno, Sim, acho eu. sim. Grande E sofrimento é um interno. tiro no próprio pé. Eu costumo dizer que é a mesma armadilha da vitimização, porque a pessoa que se vitimiza abre mão de todo o seu poder. É, Ela sim, sim. encarna o personagem da desgraçada, que Ou tudo do lhe acontece, desgraçado, pois. e abre mão da pessoa que pode tomar decisões, que pode fazer escolhas. Que é ela própria, claro, obviamente. Agora, Obviamente. não é julgar também estas pessoas, porquê? Porque às vezes há pessoas que estão tão sofridas, nem se dão conta que estão na vitimização, porque Sim, são é pessoas verdade. que passaram por muitas coisas. E aí, de facto, tem que ser um trabalho mais progressivo, no sentido dela ser conhecida até ao ponto em que ela percebe, é o que ela está capaz de ver com ajuda, que está a cair na armadilha da vitimização e que isso Uhum. a impede de migrar para uma vida melhor se ela tiver comportamentos mais benignos para si, para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar. Sim, sim. É Sabes o nível em que cada pessoa está. que É isso que sim, 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 sim. Sim, está. sim, sim. Eu ia dizer agora ia dizer isso, porque eu ia dizer, sabes que eu só há alguns anos atrás, já lá vão alguns, é que reparei, ou tive consciência de que tinha crescido numa família em que havia algumas pessoas, e não só do sexo feminino, também menos do sexo masculino, mas também, mas menos, em que realmente o modo de vida era a vitimização e isso tra- transgressou-se, estou a inventar esta palavra, mas isso transmutou-se para mim, e eu acho que até de uma forma inconsciente, porque claro, lá está, eu cresci nesse ambiente, não é? E eu realmente é muito interessante, porque quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a recusar ser vítima, mas a questão interessante é que às vezes a sociedade e alguns grupos onde nós nos movimentamos não deixam ou não facilitam que nós nos afirmemos como não vítimas. E eu acho que isso ajuda muitas vezes a que as pessoas se mantenham nessa, ou seja, se não têm muita consciência disso, há certos ambientes onde as pessoas se movimentam e podem ser familiares ou sociais ou de trabalho, que reforçam isso e às vezes isso dificulta ainda mais. Ou seja, Claro, portanto, a pessoa que está nesse ambiente e que tem isso ainda tem que fazer um esforço ainda maior para conseguir aperceber-se e para conseguir ou sair do ambiente se puder, ou se não puder, conseguir, hum, eu vou utilizar a palavra lutar, mas bom, conseguir lidar com esse ambiente de forma a não reforçar a sua vitimização. E eu digo que não é fácil, não é fácil, sim. e é muito mais fácil nós estarmos aqui a falar, eu sei que é verdade isso, mas é importante que nós tenhamos noção disto e do mal que isto nos pode fazer, não é? É importante, eu acho que é importante realmente termos noção Eu disto. compreendo o que tu dizes e compreendo também a dificuldade que descreves e que eu ouço muitas pessoas a descrever, ok? E repara, isto é o mesmo, por exemplo, é esse exemplo que tu deste, não é? Estou no seio de pessoas que se vitimizam e eu não quero ser assim. Então eu começo quase a empoderar-me, eu uso muito essa expressão até no meu trabalho também, porque tem mesmo a ver com o que eu senti que foi a minha vida, que foi ir-me empoderando e vai ser assim até ao fim. Mas e a pessoa empoderar-se da vida, empoderar-se da relação, empoderar-se consigo mesmo o que for. Mas então imagina, nesse processo, tu procuras te empoderar e o que é que tu vês? Resistência da outra, Pois, até se pois, ela fiz alguma pois. maldade. Da mesma forma, agora vamos dar aqui um exemplo pedagógico, uma coisa muito diferente, mas só para as pessoas perceberem. Então Sim, imagina, alguém que de repente quer mudar, lá está, porque se quer conectar mais consigo, quer mudar radicalmente de carreira, porque sente uhum, que aquilo é que ela quer fazer e que já não faz sentido fazer o que fez antes. E se calhar muitas pessoas veem aquilo como está louca,
com o estatuto que a pessoa tinha, com a posição que a pessoa tinha, pirou. Há pessoas que não entendem, não é? E geras até ali alguns anticorpos. E depois, quando a pessoa se afirma, é claro que depois acabamos por sempre nos afastar, da mesma maneira que não conseguimos estar no meio de muitas vítimas, já não há paciência, que é mesmo assim. A pessoa também, com muita resistência, a pessoa aprende a gerir aquilo em doses, e isso é saudável, moderadas de tempo. Mas em última análise, estas pessoas ficam muito incomodadas. O que é que as incomoda? Ao ver um outro a fazer algo que elas achavam que era impossível, aquilo incomoda. Pois, Porque comparam com algo que não conseguiram fazer em si. claro. E pode ser muito inconsciente, mas podem ficar muito furiosas. Então, em última análise, o que está ali não é julgar, mas de facto a outra pessoa está a projetar algo em nós. E que tem a ver com uma insatisfação profunda que tem consigo no que não conseguiu mudar. E que alguém que consegue traz desconforto. Remete para uma certa ou inércia ou fraqueza, o que quiserem chamar. Ninguém tem que fazer o mesmo caminho. Mas se alguma Claro, coisa nos incomoda muito, tem muito mais a ver connosco do que do com que os com o outros. outro, não é? Com toda a certeza. E isso tu dizeres do caminho é uma coisa que eu digo sempre e gosto sempre de reafirmar, que é, há muitos caminhos para chegar lá. Há muitos caminhos, aquilo que nós estamos aqui a falar é apenas alguns dos caminhos, porque há tantos outros. E quem diz para a autoconexão, diz para tantas outras questões da saúde mental e dos nossos relacionamentos. Há muitos caminhos para lá chegar. E claro, voltamos outra vez à questão de que cada caminho é pessoal, mas voltamos também à questão de que temos que falar, ainda que nós nos restringemos a estarmos aqui nesta conversa e estamos a falar destes caminhos, temos que falar deles, porque apesar de ser só alguns caminhos e serem só estes, mas se nós não falarmos, então aí é que não vamos a lado nenhum, não é? Assim, aí é que não saímos disto, aí é que não nos expandimos, aí é que não nos abrimos a Sim, coisas diferentes e crescemos. Não é? e apresentamos caminhos para reflexão. Tudo o que estamos aqui a falar é para Claro, suscitar, por parte de quem nos ouve, reflexão. claro, E claro, questionar é bom. E se algumas claro, pessoas que claro, nos ouçam digam assim, eu não concordo nada, ótimo, porque aquela pessoa está a descobrir algo sobre si própria, que não claro, claro, concorda, que isto para ela não faz sentido. E outras claro, claro. vão dizer, isto faz sentido, até quero explorar mais, ótimo. E é esta postura de nós conseguirmos explorar a informação sem percebendo também o que é que nos diz, que isso, já que estamos sempre a ir à conexão, eu estou sempre a voltar ao mesmo ponto. Não é? Porque é assim que eu trabalho com Claro, as pessoas. Isto leva-nos claro, cada vez mais à conexão connosco. E claro, conexão claro. connosco, atenção, não tem nada a ver com a pessoa ser obcecada por si ou focada em Ah, si. sim, sim, Atenção, auxílio. Eu vejo aí pessoas a trabalhar a autoestima que eu penso, ponho as mãos na cabeça assim, valha-me Deus, não tem nada a ver. A sim, autoestima sim, é sim, filha do sim. autoconhecimento, não é filha do ego. Tudo bem que há um ego funcional para nós podermos viver, mas estamos aqui a falar de um ego mais, uma máscara, mais, um bocadinho mais retorcido, não é? É Portanto, diferente. o que eu estou aqui a querer trazer aqui é esta perspectiva de uma relação saudável connosco, em que não temos de comparar ninguém com A nem com B, quando muito comparamos com quem nós fomos há 5, há 10 anos atrás, com quem eu fui ontem, sentirmos bem connosco. Claro, claro, claro. Muito bem. O quê? Tinhas mais alguma coisa aí para Olha, falar? dos sintomas, já que estamos aqui Sim. agora falando em relação, uma vez que eu trabalho com relacionamentos, falando em dependência emocional, imagina, só para Uhum. dar aqui uns exemplos de pouca conexão emocional. Imagina, podes ter uma pessoa que entra numa relação descaracteriza-se completamente, só para agradar ao outro. Podes ter as duas pessoas a fazerem isso, acontece muito nos casais. Repara, é bom, o casal chega à relação e o casal quer criar uma entidade própria da relação, é ótimo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, mas não pode ser feito às custas de cada um existir. Portanto, tem que haver a identidade de um, do outro e depois ainda haver a relação. Mas muitas vezes, casais muito jovens correm este problema e tem a ver com pouca, perdem conexão consigo, ou casais, imagina, da nossa idade, amadurecidos, que se separam e chega-se à conclusão, chegam ali aos 40 e tal e têm aquela crise, tipo, quem sou eu afinal? Porque sentem-se que se descaracterizaram profundamente na Na relação. relação. E isto também passa por conexão consigo próprios. Da mesma maneira, alguém que condescende imenso com o companheiro ou com a companheira, que arranja desculpas para os comportamentos das pessoas. Isso, essa tentativa de, por exemplo, carregar muitas responsabilidades da relação aos ombros, tudo isso é falta de conexão consigo, porque está a tentar, está toda virada para outra pessoa.
não se está a ver. E nós, quando estamos mais conectados, começamos também a conseguir nos ver melhor, com olhos de ver, e a procurar estar nas relações de uma forma mais íntegra, até connosco, não é? Porque não é muito íntegro nós estarmos a fazer passar por quem não somos, ainda que inconscientemente, Claro, claro. não é? E depois, por fim, pronto, aquilo que já se falou aqui da dependência emocional, que são de facto as relações de configuração abusiva, não é? Pronto. Mas aí já Claro, falámos antes, não vale a pena acrescentar mais claro, nada. claro. Olha, eu agora que estavas a falar disso, por causa dos relacionamentos, eu estava a pensar, tu achas que assim, numa certa perspectiva, é mais fácil nós conectarmos com os outros do que connosco? Não, Ou não? eu O que é sou que tu achas? do oposto. Eu acho que só nos podemos conectar com os outros se nos conectarmos connosco. Eu costumo dizer que a relação que temos connosco é a raiz de todas as relações da nossa vida. Isso é aquilo que eu acredito. Tudo bem, também estudei, mas também já havia opiniões um pouco diferentes. O que foi a minha experiência e com as pessoas com quem eu trabalho, funciona. E eu acho que é mesmo assim, começa na raiz, na relação connosco, não se esgota aí, não é de uma de ficar egoico, de ficarmos focados, de narcisista, isso não é autoestima, isso nem é autoconhecimento, isso é desconhecimento de si próprio, está bem? Mas é assim nessa perspectiva de nos podermos de facto conectar connosco da melhor forma possível. Pois, é que eu estava a pensar que se calhar nós estabelecemos mais facilmente relações para fora do que para dentro, não é? Ou seja, se calhar também temos o impulso, é mais, não é? Como nós vivemos nesta sociedade assim, não é? Se calhar o impulso também é mais forte para fora do que para dentro, não é? Como tu dizias no início, não é? Que às vezes nem sempre a sociedade fomenta ou ajuda a esta conexão connosco próprios e que é muito subestimado, não é? Mas se calhar nós temos tendência realmente a sair mais para fora, né? Até porque somos estimulados ao social, à convivência, não é? E se calhar é mais, é como tu dizes, como é subestimado a autoconexão, é sobreestimado esta ida para fora, não é? Esta ligação aos outros e ser social com os outros e Mas não passando por primeiro, né? Por nos conectarmos connosco. pronto, eu também não sou assim tão estrita no sentido de estar tudo tão arrumadinho, mas pronto, de uma forma Sim, geral, acho que é melhor sim, sim. conectarmos connosco. Agora, também há muitas vezes uma intensa socialização sem conexão. Com os outros, mesmo com os outros, não é? Com Ou os seja, outros, ou que há seja, intensa socialização, mas não há socialização conexão. com outras Sim, pessoas, intensa convivência sem conexão. sim, sim, E sim, sim, outras sim. vezes já há intensa socialização e convivência com uma excelente conexão com os outros. Certo, 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 certo. Sim, sim, sim. Portanto, aí temos que ver cada caso como é que é o caso, porque de facto Claro, claro. às vezes há pessoas que se dão com muitas pessoas, têm uma grande facilidade na comunicação e pensar e fazer muitos programas, mas depois de facto Depois a não conexão tem. não é estreita e, por exemplo, quando têm um Pois, problema, quando têm uma dificuldade, acabam por não ter assim alguém com quem se abrir. E há pessoas que às vezes têm poucas pessoas na sua vida, mas efetivamente numa dificuldade, e não há nada errado, eu não estou a dizer que um é certo ou é errado, não, não é? certo, A pessoa certo. tem que perceber como é, não é? O que é que faz sentido para si, e pronto, então caímos lá está, nestes receituários ou nestes chavões, uns são assim, outros. Enfim, é como se fosse um mapa e nós temos é que perceber onde é que nós nos posicionamos e onde é que os outros estão Estão, exato, e exato. fazermos o caminho. E a relação que podemos estabelecer com eles, pois, claro, claro, claro. Eu ia-te perguntar agora um outro ângulo, que é a questão da autenticidade, porque às vezes fala-se muito nesta questão de sermos autênticos, Uhum. mas a autenticidade não é a mesma coisa que a autoconexão ou conectarmos connosco, não é? Eu acho que a autenticidade faz parte de nos conectarmos, mas não é a mesma coisa, não é? Por diz, ias Não, a dizer qualquer conexão connosco próprios pode-nos levar virtuosamente à nossa autenticidade, não é? Porque descobrimos mais e depois naturalmente até nas nossas relações connosco próprios, conseguimos estar de uma forma mais autêntica. E pois, sem pois, pois. sentirmos tipo, é um sentir tipo, tá, Sim, tipo, sim, 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 da sim, mesma sim. maneira quando não estamos nesse caminho, estamos numa situação sozinhos e parece que há picos. Eu senti muito isso, ai, não me sinto bem, estou com muita gente e estão a olhar para mim, de repente olham para ti e dás um sorriso porque não queres que vejam a dor que vai adentro de ti. E atenção, então os psiquiatras são ótimos, os bons psiquiatras são ótimos a ver isso. Quando há uma pessoa que sorri muito, está muito a tentar agradar, eles ficam logo muito preocupados, não é? Porque Pois, pois, pois. Claro, claro, claro. Tens mais alguma coisa aí nas tuas notas que tinha queiras só, partilhar? nós já falámos disto, mas tinha assim, falar aqui só de benefícios.
benefícios de estar conectada contigo. Mas tem muito a ver com isto que já falámos, não é? O benefício da conexão, da relação contigo mesma, que é uma relação de bem-estar, de harmonia, a relação com os outros, ter relações melhores com as outras pessoas, mas relações de conexão, não é? Não é de basta As conviver. relações sociais. Não, relações que de alguma forma nos aportam, não é? Com duas vias, o dar e receber, que são as relações mais saudáveis. Eu diria que a paridade é aquilo que eu acho que é mesmo muito importante para relacionamentos saudáveis. E por fim, meu Deus, mais saúde emocional, mental e física pelas relações que eu expus e que não devem de todo ser subestimadas. Acho que isto é um assunto muito sério, sabes? É pena não dar a importância, porque eu acho que se as pessoas estivessem mais conectadas assim, não havia tantas guerras, não havia tantos conflitos, não havia tanto sofrimento, e haviam projetos mais sensacionais dos vários setores, transversais às várias áreas da sociedade, eu tenho a certeza. É interessante porque eu ainda hoje li um artigo sobre a pressão que existe para que isto agora também é uma outra perspectiva, que é a pressão que existe para as emoções positivas, ou seja, para as pessoas automaticamente terem que sentir, é quase como se fosse obrigatório, as pessoas têm que se sentir positivas. E isso às vezes também traz depois um outro lado, que é o lado obscuro dessa pressão, e que eu acho que tem a ver com essa conexão, com a conexão connosco próprios, porque quando nós nos conhecemos e estamos conectados connosco, não temos necessidade de forçar nada, não é? Porque estamos aqui ligados a nós. E eu acho que isto é preocupante, um pouco preocupante, esta pressão que anda no ar, em termos de redes sociais, em termos de sociedade até, para que toda a gente agora tem que estar positiva e temos que olhar para as coisas de forma positiva, e se não for de forma positiva, isto não vai. E se não olhares de forma positiva, cortas as coisas mal e a culpa é tua. Ou seja, Sim, porque não tiveste a visão positiva. é um absurdo. Eu acho isto E é preocupante. perigoso. Em termos Eu de acho saúde isto mental, preocupante. em termos de Eu saúde acho isto mental ou preocupante. emocional, é perigosíssimo. E, É portanto, é quase, as pessoas quase que criam falsos selfies em que É. está tudo positivo. Portanto, isto é um caminho oposto ao da conexão consigo próprio. Repara, a conexão consigo próprio implica também nós sabermos reconhecer as nossas emoções e dar-lhes voz de uma forma saudável. Isso é que às vezes é que as pessoas podem não saber. Mas repara, cada emoção tem uma razão de ser. E o nosso mecanismo de autorregulação pode usar essas emoções e deve usar essas emoções para nos assistir como um todo no nosso percurso. Portanto, imagina, se eu de repente eu não posso ter uma emoção de tristeza ou de raiva, meu Deus, é como se eu estivesse a cortar este bracinho, eu corto este braço. Corta este braço. Puta, estou a dar uma analogia para as pessoas perceberem o absurdo que Não, mas é verdade, eu concordo Agora, contigo, claro que se eu claro. de repente também estou triste e me deixo mergulhar na tristeza até chegar à depressão e depois até ao suicídio, também estou a ser muito pouco sensata. Tenho que perceber que uma tristeza se prolonga para além de um determinado tempo, preciso de ajuda. Mas isto é bom senso. E a questão da gestão emocional é outra das questões que, infelizmente, nós não somos nem na família, nem no sistema de ensino suficientemente educados, preparados para lidar com isso, que é algo fundamental. É E, verdade, portanto, é a verdade. conexão emocional lá à frente vai necessariamente também obrigar-nos a esta questão de sabermos lidar, gerir, reconhecer as nossas emoções. E por isso não podemos andar com bracinhos e perninhas, porque eu não posso ter vergonha, eu não posso ter raiva, eu não posso ter tristeza, eu só posso ser alegria. E não ter bracinhos, não ter bracinhos. De ter bracinhos é muito bom. Eu gosto de usar estas coisas para as pessoas lerem, mas para perceberem, porque eu acho que há uma imagem visual e as pessoas percebem melhor o absurdo que é, não é? Nós, pois Não nos vamos amputar, é questão de amputamos, não é? Mas tirar um bracinho. É muito bom, muito bom. Mas eu concordo contigo e acho preocupante realmente esta pressão, que é uma pressão que é quase subliminar, não é uma pressão que se possa dizer que anda aí toda a gente, não é? Mas é subliminar esta pressão. E eu percebo, porque o mundo está tão complicado que há um pouco esta tendência para, como as coisas estão muito complicadas, vai tudo resolver-se e vamos ter que olhar para as coisas de uma forma positiva e vai tudo correr bem, quando às vezes não corre, mas é normal. Ou seja, e não é por isso se não correr bem, não é por isso que vamos, tipo, que é o fim do mundo.
às vezes pode ser, há situações em que realmente pode ser o fim do mundo de uma pessoa, né, do mundo particular de uma pessoa, mas muitas vezes não é? Mas E até portanto quando se é o fim, é o é o fim. que é, é o A que é, aceitação, lá está, é a o que é, aceitação é o até que é, nisso. Há é o muita que é. sabedoria também. Fazemos o que podemos, depois já não dá para mudar, aceitamos. E o ser Claro, humano claro. tem essa capacidade de Sim, sim, luta para que sim, as sim, coisas sejam sim. diferentes, mas depois, quando já não há a mesma alternativa, adapta-se. Claro, Não estou a dizer claro. isto que sou uma apologista da inércia, claro que não. Acho que as pessoas devem se desafiar no que entendam necessário e, embora aceitando-se, e é muito importante aceitarmos, no que entenderem que querem melhorar, acho que isso é sempre bom, querem crescer, querem Claro, desenvolver, claro, acho que claro, isso é claro, sempre ótimo. Mas claro, olha, claro. esta questão é tão grave, porque até se vê pessoas a sentirem-se culpadas porque estão doentes. Exatamente, Eu exatamente, estou doente que eu tenho emoções e pensamentos negativos, que é assim, então ajuda as exatamente, pessoas. exatamente, exatamente. E de facto é tão subliminar a informação, mas é disseminada de tantas fontes que tem um impacto gigante, Gigante, não é? tem, E é portanto, verdade. atenção com esse falso positivismo. É claro que é ótimo a pessoa procurar cultivar emoções boas na vida, mas não é suprimindo emoções negativas que fazem parte do seu desenvolvimento, fazem parte da própria vida. A vida traz desafios. Claro, Pessoa claro. fingir que não está triste quando está triste, fingir que não está assustada quando não está assustada. Não, quando muita pessoa está assustada e percebe que ali há um motivo para cautela, que vai com certeza disputar nela o comportamento necessário, ou o melhor de que sabe na altura para aquela Para situação. lidar, claro, obviamente, obviamente. Portanto, Sim, 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 sim. Mas isso era uma questão que eu tinha para ti, porque eu acho que isto é tão preocupante, esta questão de as pessoas realmente não se culparem porque estão doentes, culpam-se, ou às vezes até se sentem tristes, e depois não querem assumir que estão tristes ou frustradas ou outra emoção que consideram que é negativa, e depois não querem assumir porque por causa de uma questão de politicamente correto e por uma questão de ou do que os ou do outros que os vão. outros vão pensar. E isso pode causar tanto sofrimento, é que eu acho que as pessoas não têm noção do sofrimento mental que pode causar a pessoa não assumir para os outros e para si própria que se sente triste quando se sente triste, Não, e não é? sentir-se culpado, já está triste, ainda se vai sentir E se sentir culpado. culpada por Assim, exato. ainda por cima a culpa é algo muito estéril, eu costumo dizer que é mesmo muito estéril. O que é que ela traz? A responsabilidade é uma coisa, agora a culpa. Não é? Não, mas é A culpa é verdade, aplicável em casos muito é limites, o verdade, é verdade. psicopata, o homicídio, aí há culpa. Agora, a intenção por trás de um erro que se comete acontece poucas vezes. Normalmente é responsabilidade. Mas quando a pessoa, para além de estar com uma emoção difícil de gerir, não está a conseguir, ainda se culpa. É Mas verdade, é atenção, isto verdade. vem muito da educação, seja nas famílias, seja na escola. O próprio sistema faz-nos todos sentir que somos, de alguma forma, culpados pelas crises, culpados. Portanto, nós estamos aqui muito impregnados ainda do sentimento de culpa, que é muito estéril, é muito estéril. E acho que devia haver um combate mais consciente a esse sentimento. As pessoas também terem mais consciência de si, da sua capacidade de ação, não é? Cada uma individualmente. E pronto, e tentar não replicar isto para as gerações que se seguem vindouras, não é? Porque nós estamos Sim, a sim, sim, replicar sim. estes modelos, como tu dizes há bocadinho, isso tudo é transposto e vai passando para baixo e tira-nos imensa qualidade de vida. E uma pessoa, quando fica a sentir-se culpada, perde raio de ação e mesmo capacidade de energia para fazer Para coisas. fazer alguma coisa, exatamente. Mas eu acho que a questão da culpa e do é porque hoje em dia, de uma forma geral, mais uma vez, não é toda a gente, mas de uma forma geral, há muito esta ideia de que todos nós podemos fazer tudo se nos aplicarmos e se fazermos as coisas, e às vezes não é bem assim. Eu acho que todos nós temos esse potencial. Todos nós temos o potencial para nos desenvolvermos, para alcançarmos os nossos objetivos, para batalharmos, mas quer dizer, nós temos que ser realistas também. E se calhar, uma pessoa, por exemplo, e vou dar este exemplo que é muito. É muito dramático, mas é para se perceber aquilo que eu quero dizer. É que, por exemplo, uma pessoa em Portugal se calhar consegue mais facilmente alcançar os seus objetivos e abrir uma empresa do que uma pessoa no Iémen, não é? E com certeza que à partida todas as pessoas têm o potencial, como é óbvio, não é? Mas nós temos que ser realistas. Às vezes o que eu costumo dizer é: eu bem posso desejar ter 2 metros de altura, mas não adianta de nada, porque eu nunca vou ter 2 metros de altura, não é? Mas eu bem posso querer ser alta, elegante e ser uma top model, mas quer dizer, isso nunca vai acontecer.
É claro que há outras coisas que eu posso melhorar em mim e com certeza vou melhorando e hei de melhorar, porque isto realmente é um processo, é um trabalho que nunca acaba. Mas quer dizer, ser top model, alta e super elegante, isso é uma coisa que eu nunca vou ser. Portanto, não vale a pena, não é? Quer dizer, e portanto, eu acho que às vezes nós temos que tudo bem, e eu concordo contigo da autorrealização e a capacidade de nós nos movermos, passarmos à ação e trabalharmos a nós próprios e trabalharmos no mundo para criar condições para os outros e para nós. Eu acho que sim, mas temos que ter também uma certa capacidade de gerir as nossas expectativas e ter um pouco de realismo e sentido crítico de perceber que realmente há coisas que se calhar nós não conseguimos, não é? Concordo contigo. Porque também há muito esta onda de tu podes tudo e tu consegues Sim, tudo, não é? é E isso sim, gera depois muita frustração mais lá à frente. exatamente, Portanto, aqui posso exatamente. falar do trabalho com as pessoas, o que é que eu vejo? O que eu vejo das pessoas com quem eu já trabalhei, seja em contexto de relação, seja em processo de autoestima, o que eu vejo é que os desafios que as pessoas enfrentam são diferentes. Claro, E pois. há pessoas que todas têm desafios, mas há pessoas que passam por coisas muito, muito desafiantes, coisas mesmo muito, muito, É muito verdade, desafiantes, é verdade, não é é? verdade. E há outras que passam por coisas desafiantes, mas não são, eu sei, consigo identificar que é uma situação mesmo limite, não é? Claro, claro. Portanto, quando me refiro à pessoa, imagina, a pessoa fazer por si ou ter objetivos, não precisam de ser coisas, normalmente a sociedade Grandiosas, não é? desafios lá em cima. Não, se calhar para uma pessoa, imagina, uma pessoa que toda a vida não gostou de si, poder ter uma convivência agradável consigo é o suficiente, É o suficiente, sim, não sim, é? sim, é verdade. Outra pessoa que se calhar estava muito mais focada em si, de poder ser mais generoso. Com outros pode ser um objetivo. Outros também podem achar que está tudo bem, só querem continuar a desfrutar da vida e também está tudo certo com essa pessoa, Claro, pois como é óbvio, não é? porque Cada um tem como que ver o que é que faz claro, sentido para si, não é? claro, claro. Mas eu acho grave também o que tu dizes, esta noção, pois as pessoas lá estão, depois não conseguem, sentem-se culpadas, fui eu, porque eu não estou a fazer isto, porque eu não sei fazer Exato, aquilo. exato, exato, E exato, repara, os exato. desafios fazem parte da vida. Claro, A grande questão é como é que nós respondemos aos desafios, isso é que nos define. claro. E as escolhas que fazemos é que nos define, não é? Eu costumo dizer que a vida é como as ondas, e nós umas vezes estamos em cima da onda ali, não é, tipo ali a viajar na onda e depois outras vezes a onda quebra, não é, e a gente vem por aí abaixo, não é, e depois havemos de voltar outra vez, e eu acho que a vida é muito assim. E há outra coisa interessante que é, temos esta ideia, por exemplo, de que se a pessoa se esforçar muito, esforçar muito, esforçar muito, consegue e chega sempre ao top, portanto, toda a gente que se esforça muito chega sempre ao top, e depois de chegar ao top, aquilo é uma maravilha e ninguém tem problemas nenhuns, que isso também é uma ideia que se tem muito, Não, e que não é verdade, não é porque verdade, exato, a pessoa estiver no que quer que seja entendido como como um uma top, não é? montanha a escalar, para um será Exato, aquela exato, montanha, para outra aquilo não é montanha nenhuma, tipo, Deus exato, por isso estar exato, a ter o trabalho que aquela pessoa tem. exatamente, Mas a verdade é que pronto, esse processo é uma vez mais um processo muito individual também, não é? E não só é um processo individual, o que significa que para umas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. Quando nós alcançamos os nossos objetivos, a vida também não é perfeita, ou seja, a vida continua a ser a vida E e essas portanto coisas que vão escalando vão tendo outro tipo de desafios. exatamente, e E uma portanto coisa continua a haver exatamente, não a é? toda a gente são os desafios, volta e meia eles vêm, eu tenho muito cuidado, as pessoas com quem eu trabalho de alguma forma trabalhar a resiliência, chega ali a uma parte Sim, mais final, é a minha preocupação, porque de sim, facto, quer dizer, as pessoas notam melhorias, assim, mas atenção, a vida está lá fora, os desafios vão vir, e o importante é nós termos forma de estar e ferramentas, a pessoa pode conseguir sozinha, pode precisar de ajuda, cada caso é um caso, mas ter ferramentas para lidar com isso. Para quê? com isso, Para claro, claro. quando vem a crise, não é quando está tudo a correr bem, está lá em cima no máximo, e quando de repente vem a crise a pessoa ir-se abaixo. Vem Não, tudo abaixo, ir, claro, claro que vão haver altos e baixos, mas conseguimos alisar um bocadinho as curvas. Para não claro, haver esse, e podemos ter um bocadinho mais de bem-estar, porque vão haver coisas que vão acontecer que são fora do esperado e são necessárias. São claro. necessárias, fazem parte da vida. É assim que nós crescemos, evoluímos, faz parte da vida, faz parte de ser humano e nós somos humanos, não é? Bem, Marlene, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Eu não sei se tens mais alguma coisa para dizer, aproveita agora. Não, não, Não? Acho que já falámos Já bastante. falaste tudo o que tinha. Não, eu tinha uma coisa pessoal, justamente
Mas já agora digo então, Diz, sim. relação com a questão da conexão emocional, conexão emocional connosco próprios, conexão connosco próprios. Eu fui uma pessoa que, e já trabalhava na altura, já foi há muitos anos, mas já trabalhava na altura, a minha autoestima já tinha feito uma evolução, mas estava numa fase de fraca conexão emocional comigo ainda, pronto, não faz isto ainda tinha fraca, assim aqui, ainda tinha fraca conexão emocional comigo e estava numa fase em que estava a viver condições externas bastante adversas. Pronto, eu também havia uma questão pessoal minha e depois condições externas e portanto, estava bastante vulnerável. E nessa fase envolvi-me com uma pessoa que parecia assim, uma pessoa de sonho. O primeiro mês foi um de sonho, mas foi assim que eu dei início a um relacionamento abusivo. Portanto, eu tive um relacionamento muito tóxico. Ok, e que foi mesmo no momento em que eu tinha feito a conexão. E demorou muito tempo a eu perceber que estava num relacionamento tóxico. Teve sequelas na minha saúde, felizmente superadas, mas eu corri mesmo risco de vida. Portanto, é assim, esta questão é realmente séria, no sentido em que, quando nós não temos conexão connosco, ou é muito fraca, nós acabamos em lugares que não são os nossos, percorremos caminhos que não são os nossos. E era só isso que eu queria dizer, para as pessoas refletirem sobre isto, porque é E importante. obrigada pela partilha, obrigada. Eu ia-te pedir ou perguntar, antes de nós irmos andando, ia-te perguntar se tens alguma sugestão que queres deixar para quem nos ouve. Ok, olha, eu ia sugerir um filme ou livro, porque se a pessoa quiser ler o livro, lê, se a pessoa quiser ver o filme, vê. Ok, E é da Liz Gilbert e chama-se Comer, Amar e Orar. Perdão, Comer, Orar e Amar, esse aqui é Comer, Orar e Amar. E também para quem queira, há o filme, portanto o livro passou a filme, que é com o elenco, tem a Julia Roberts e o Javier Bardem. É um filme ligeiro, mas que a meu ver é muito bom na mensagem que passa com respeito à conexão connosco próprios, como isso se reflete na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na conexão com os outros, e como é que quando nós começamos a fazer esse caminho de nos conectar mais a nós próprios, como é que podemos ver uma diferença na forma como desfrutamos da vida e na forma também como nós podemos vivenciar os relacionamentos. Esta era a minha sugestão, uma coisa simples, que se vê bem, mas que pode dar aqui algum respaldo a este nosso podcast. obrigada pela sugestão. E estivemos então assim a conversar com a Marlene Bastos e agora vou falar um bocadinho sobre a Marlene. A Marlene tem 48 anos, é licenciada em Economia e mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional e a sua área de trabalho tomou a dado momento um outro rumo e agora é especialista em relacionamentos e autoestima, ajudando mulheres a ter uma melhor relação consigo mesmas e com o seu companheiro ou companheira. Tem uma grande paixão pela área do desenvolvimento pessoal e por aprender, tendo desde cedo trabalhado estes temas em si mesma, por necessidade própria, tal como a Marlene partilhou connosco. Tem um certificado internacional de coaching pela Robbins Maydanes Institute e certificação PNL pela Alcan. Fez formação como facilitadora do método Autoestima Louise Hay e atua como conferencista e publicou artigos em jornais e revistas. Se quiserem contactar a Marlene, saber mais sobre o trabalho que ela faz ou se quiserem trabalhar com ela, por favor vejam os links que estão na descrição do episódio e facilmente poderão entrar em contacto com ela. Marlene, eu tenho-te a agradecer muito pela tua generosa participação e pronto, espero que tenhas gostado neste modesto podcast. Eu é que agradeço o convite e gostei muito da experiência e foi ótimo estar aqui à conversa contigo. Ainda bem, Foi ainda bem. maravilhoso, foi maravilhoso. Foi muito rico, Obrigada, assim, foi uma coisa de duas vias, lá está. ainda Foi bem, ainda par, bem. foi um podcast muito par. Ainda bem, ainda bem. E já sabem, se quiserem, a Marlene pode-vos ajudar se tiverem algumas questões a ser resolvidas nos vossos relacionamentos. Quanto a nós voltamos para a semana com uma nova convidada. Entretanto, podem deixar as vossas sugestões, opiniões, comentários, likes na página do YouTube ou na página do Instagram em podcast extensamente. Muito obrigada pela vossa atenção, não deixem de expandir a vossa mente e até breve.